Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então eu queria fazer minha primeira partilha da escola, o estudo 57, o vídeo 8, que para mim foi muito importante. Um puxão de orelha para mim muito grande, mas muito necessário, porque a gente, né, tem que se libertar de uma visão assim de ficar vendo a divina vontade como uma coisa assim, esperando glamour, sabe? E aí a gente ficava com as coisas, eu mesmo ficava falando assim, mas eu não tenho esse sentimento, esse, aquele, tava meio desgostosa com o meu jeito de ser, né? Ah, eu sou muito insensível para as coisas, eu não ligo para nada, eu não fico assim, me importando com as coisas, presa às pessoas, eu sou indiferente até meu esposo, até mesmo eu tô grávida, mas não fico com aquela coisa que as mulheres grávidas ficam, né? E tal, não parece que eu nem tenho aquele amor em mim, porque eu não falo com aquele amor, e um monte de coisa. Por quê? Porque tava querendo o quê? Glamour, tava querendo sensação, tava entendendo errado.
né, vendo as meninas expressar o amor delas na meditação, mas vendo como algo sensível e entendendo, aí eu não tenho isso, não gostando da personalidade, de como eu sou, nada, né? E aí não é isso, não é isso. E quando a gente fica com esse sentimento, com essa sensação, a gente fica cego para as coisas que Deus já está fazendo na nossa vida. A nossa vida, se eu estou agora nesse momento podendo meditar, meu Deus, que milagre poder abrir a boca e poder falar, poder abrir a boca. Tem pessoas que não têm como falar, tem pessoas que nascem com problemas assim que elas não têm como falar. E tem as pessoas surdas, e por serem surdas também não conseguem. Então elas precisam se comunicar por sinais, né? E é um dom que Deus também dá para que essas pessoas não fiquem sem se comunicar. Mas assim, eu tenho tantos dons, eu tenho tanta graça, eu tenho vida, eu estou respirando, né? Meu Deus, eu tenho movimentos, meu coração está batendo, eu estou pensando nesse exato momento, né? Se eu pude ouvir esse vídeo, pensar ali o que está sendo dito, né? São milagres e milagres e milagres, e a gente fica esperando o reino da divina vontade, mas uma coisa assim extravagante, né? E não é desse jeito. A divina vontade já é a nossa vida. Não é porque eu comecei a viver na divina vontade agora, nesse exato momento, eu me consagrei e está a divina vontade a partir de agora. Não, você na verdade vai descobrir que tudo que acontece é a vontade de Deus, que você é a vontade de Deus, a sua vida é a vontade de Deus. Só que você não tinha esse conhecimento de ver Deus nas situações, de ver Deus na família que Ele te deu, ver Deus na pessoa que como você foi feito, na sua própria história, ver os sinais de Deus, a ação de Deus, ver Deus em tudo criado, na natureza, ver Deus, amar a palavra de Deus, amar os mistérios de Deus, tudo que Jesus fez na redenção, amar cada momento, não tinha essa coisa, né? Às vezes ver a vida mais como um peso. Não tinha alegria, porque não, essa alegria não é porque faltava vida, é porque estava olhando para outra direção. Então, assim, é muito sério, né? Então, o milagre, gente, é virar a chave, né? E ver as coisas com a ótica divina. Porque a gente está de ponta cabeça, esse mundo está de ponta cabeça, as pessoas estão de ponta cabeça. Está vivendo milagres, intervenções de Deus, ajudas, auxílio de Deus, só da pessoa poder levantar, da pessoa existir, só de você existir é um milagre tão grande. Quantas possibilidades poderia ter, né? E você foi escolhido, a sua pessoa como ela é. Foi escolhida entre muitas possibilidades, né? Você existe, se você existisse um dia somente, era já motivo de você pular de alegria. Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo assim, meu Deus, como é simples a divina vontade. É porque a gente que é complicado demais, a gente é muito mal acostumado. A gente quer Deus numa grandeza que Ele próprio não deseja. Porque Ele quer habitar a simplicidade, Ele quer nos ensinar a simplicidade. E foi falado muito disso, né? Que a vida na divina vontade é simples. É se mover, essa mudança não é exterior. Não é que você vai viver na divina vontade e vai aparecer uma luz em você, o sol vai ser diferente, você vai sentir coisas, você vai sentir o perfume de Deus passando por você, sentir assim, cheiro de rosas, grandes sinais, grandes prodígios, que a natureza vai se curvar diante de você, os passarinhos vão voar ao seu redor e que você veio esperar coisas merambulantes assim acontecer. Não é nada disso. É uma ação de Deus bem dentro de você, na simplicidade. Parece até que é você que está pensando, mas é Deus que te deu o pensamento. Ele que move o seu espírito, né? Ele que move a sua inteligência, te deu inteligência, memória e vontade. E Ele que usa disso, te inspira, te traz luzes, entendimentos, mas tudo assim é uma coisa interior, é a sua pessoa que muda interiormente, a sua visão de vida, a sua forma de ver o exterior muda. Não é porque o exterior vai se mudar e se tornar uma coisa fantástica da sua cabeça para você amar. E as coisas vão ser super fáceis, os problemas vão desaparecer, o seu marido, os seus filhos vão ser uma perfeição, nunca vão ter nenhum defeito, e você nunca mais vai se ver com nenhum defeito, desaparecer tudo, e você vai se ver linda, maravilhosa, perfeita em tudo,
que você está fazendo e você vai ficar ali, né, se adorando, né, se amando aquilo que você está vendo. Nada disso. Você vai continuar se aborrecendo, você vai tropeçar e cair no chão, né? Você pode esquecer as coisas, né? Levantar às vezes mal-humorado, cansado, sentir dor. Normal, mas a forma de você ver a própria vida, a circunstância da vida, é que vai mudar por causa do que está movendo dentro de você. É por causa da intenção, porque você vai ver, vai começar a fazer as coisas por amor a Deus, ver sentido em Deus nas coisas que acontecem, ver as pessoas em Deus, ver que elas são dom de Deus, que só delas estar viva e ter levantado ali, estar do seu lado, e você vai aprender a amá-las pelo que elas são em Deus, né? Vendo o amor de Deus que colocou na sua vida. E vai pela palavra de Deus, pelo que você vai conhecendo do que Deus fala das coisas, do que Deus fala da criação, do que Deus fala do ser humano, do que Deus fala dos acontecimentos, que Ele está em tudo, que nós podemos confiar nele, que tudo é para o nosso bem, mesmo as coisas difíceis que acontecem, castigos, flagelos, tribulações, é para purificação, é porque a humanidade está muito rebelde e precisa desse toque na pele, precisa dessa correção, então você não vai ver maldade. Não é que não vai existir as coisas erradas, a desordem, mas você vai ver o que Deus está fazendo, vai ficar em Deus, entendeu? Mas é tudo assim, é um pensar, é um pensamento, é uma reflexão que você faz e você está inebriada de luz. Quando a gente vê os trechos que fala disso, né? Que a alma que vive na divina vontade está cheia de luzes. Não é você imaginar um monte de luz acendendo ao seu redor e você querer sentir um fogo abrasador vindo sobre você, línguas de fogo, e você começa a falar várias línguas diferentes, em russo, árabe, espanhol, né? Todo tipo de língua. Não é assim, sabe? É uma coisa de entendimento, é você pensando mesmo, refletindo as coisas de Deus, através daquilo que você vai conhecendo mesmo e meditando os acontecimentos. Poxa, isso aqui que Deus está fazendo, vamos entender isso. Por que que isso está acontecendo? Você vai começar a refletir, começar a ver a vida com outros olhos, os acontecimentos simples que vão chegar até você como sempre chegou, mas que antes você não dava atenção ou simplesmente mandava embora, repreendia, odiava, xingava, falava, por que comigo? Por que comigo? Né? Não mereço isso. E ficava na defensiva, e ficava cheio de coisa, e queria mudar tudo, e queria consertar tudo, e queria, nossa, deixa eu ir lá falar para as pessoas, para elas não pensarem mal de mim. Ai, meu Deus, eu não aceito ter errado nisso, deixa eu ir lá agora falar para as pessoas que tal, aquela necessidade toda, 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 toda de atenção, aquela preocupação toda com o que estão dizendo de você, com o que estão pensando de você, com o olhar torto que te deram na igreja, ai, aquela coisa toda, e você começa a ver, mas tudo que acontece é a vontade de Deus, e tudo que Ele permite que me acontece, Ele está me educando através dos acontecimentos. Você vai começar a perceber que Jesus manda Aí você vai ler a palavra de Jesus lá, no livro do céu, e Ele fala, eu permito que muitas vezes você seja ignorado, manda um vento da frieza, permito contrariedades, né, para que você se mantenha humilde, para que você não tenha nenhum apego humano. Eu que tiro esses gostos. Então você não vai achar que você tem que ter gosto para fazer nada. Você vai ver na palavra de Jesus lá que ele fala: eu que tiro os gostos para que você faça tudo por amor a mim, somente por mim, e não por consolação, não porque tem que ter aquele gosto para fazer, não porque, ai, aquilo me deixa super feliz, por isso que eu faço, porque eu recebo elogio quando eu faço. Aí Jesus vai amargando tudo. Aí você vai ver, você não vai falar que é a pessoa que amargou, entendeu? Um conhecimento que antes você se aborrecia pensando, aquela pessoa que falou mal de mim tirou toda a minha vontade de fazer aquele trabalho na igreja, porque aquela pessoa não reconheceu o bem que eu fiz, ela falou mal do meu trabalho ali, na pastoral, ela me criticou, aquela pessoa falou muito mal de mim mesmo. E eu estou muito desanimada. Depois disso, eu não fui a mesma pessoa mais. Eu vou lá, mas eu não sinto aquela vontade que eu tinha de ir. Eu vou porque, né? Eu dei meu sim, né? Mas aí você fica ainda naquela, né? Pensando que aquela pessoa é o motivo, como se você fosse o centro do universo e todo mundo estivesse conspirando contra você. Aí você, pelo conhecimento, pela verdade, você descobre que você é um nada.
Entendeu? Quem move todos os acontecimentos é a vontade de Deus. Ah, mas a pessoa me fez uma coisa ruim. Mas tem a vontade permissiva, porque aquela pessoa escolheu falar mal de você. Mas mesmo assim, Deus permitiu aquilo que acontecer e de tudo ele tira um bem, ele quer te ensinar algo com aquilo. Ele próprio permitiu que a pessoa fizesse isso, também porque ele sabia que aquilo ia ser um bem para trabalhar em você, na sua alma. De você ficar desapegada dos interesses humanos de afeto. Aí ele te permite aquilo ali. Como você descobre isso? Pelo conhecimento, pela reflexão que você vai fazer com Jesus, com a palavra de Deus. Do para que aquilo te aconteceu, do para que aquela pessoa te tratou desse jeito. E você vai perceber que você não é o centro do universo. E que as pessoas vão ter que pôr tapete para você. Se você está lá por Deus, o único que merece o elogio é Ele. Então por que você está preocupada se você ganhou ou não o elogio? Aí você vai perceber que você está se colocando no pedestal e não pode. Aí, pelo conhecimento, você vai começando a perceber que tá tudo certo. Que bom que isso aconteceu, Senhor. Que bom que o Senhor me deu uma podada aí. Tirou esse gosto meu mesmo para purificar mais ainda a minha intenção. Para que eu faça por amor a vós e não porque as pessoas estão me elogiando. E aí você vai perdendo esses gostos e fazendo as coisas por um amor verdadeiro. E você vai entendendo, é isso que Deus quer. Deus não quer que eu faça as coisas movidas por um interesse, porque as pessoas me elogiam. Deus quer que eu faça por amor. Então você vai mudando a sua forma. Quer dizer, mudou as situações, mudou as pessoas. Mudou pessoas para que as coisas sejam favoráveis. É anjo que substituiu aquelas pessoas e começaram a te tratar. Depois você vivendo a divina vontade, você começou a falar só com santo, com anjo. É as mesmas pessoas, o mesmo endereço, no mesmo lugar. Mas o que muda é a sua visão dos acontecimentos. Não é elas em direção a você. Você vê Deus em direção a você. O que Deus está comunicando em direção àquilo? O que Deus está fazendo? Então, Ele é o centro, não você, ou não as pessoas. Você não se coloca no centro como alvo e nem coloca as pessoas. Você vê, o alvo é a divina vontade. Ela está falando comigo. Ela está falando comigo nessa situação mesmo, que não foi muito bacana. Mas vamos entender o que a divina vontade está falando comigo nessa situação? Ela está falando comigo, ela está se comunicando. Se aconteceu, virou manchete, divina vontade. E o que ela está ensinando? Vamos entender? Então é assim. Então, e é tudo na simplicidade, é você pensando, ninguém vai ver uma bola de fogo sobre a sua cabeça e perceber que você está em Deus, imersa em Deus. Nada disso, às vezes você está lá tão pensativa, às vezes eu estou tão com a cara assim, até meio feia, parece que minha cara fica muito feia, né, pela expressão do meu marido, né? Porque às vezes eu tô tão assim pensativa com Deus, assim, com nossa situação, eu tô tão assim pensativa naquilo, preocupada com alguma coisa que Jesus traz, não sei, situações assim. Aí eu tô com aquela cara torta, né? Aí meu marido, o que que foi? O que que foi? Que cara é essa? Entendeu? Não é coisa externa, às vezes você tá, parece que você tá com a cara ruim pros outros, cara ruim na igreja, entendeu? Mas você não tá preocupada com a sua cara. Ah, mas é importante que o irmão veja eu sempre sorrindo. Às vezes você não quer sorrir, às vezes não é para sorrir mesmo, às vezes você está naquele estado de ânimo, mas às vezes Jesus está sério demais, não está afim de sorrir nada, não, para ninguém, não. Entendeu? E você aceita. É o que eu estou entendendo. É muito simples, né? É a vida. A divina vontade é a vida. É o que acontece a cada dia. E é o que você consegue fazer naquele dia também. É aquilo que Deus permite, é aquilo que dá para fazer, aquilo que foi possível, né? Realizar, né? De cada dia, sabe? Sem complicação, sem confusão, sabe? Sem ficar com preocupações futurísticas do futuro, sabe? É um dia de cada vez. E você começa a perceber que é assim que é bom viver. Que você vivia desesperado à toa, né? Que não é desse jeito, não é. É um dia de cada vez. O mover de Deus hoje, qual que é o mover de Deus para mim hoje? É as circunstâncias que vão chegar, já são esse mover. E no meu interior eu preciso entender o que Deus está comunicando nesse mover. Ver aquilo que o livro do céu já tem, assim, de uma bagagem guardada em mim. Deixa eu ver o livro do céu aqui, nessa situação.
É claro que você não fica assim, desatento, ou deixa a vida me levar, não é isso não, entendeu? Mas as coisas vão acontecendo, e você vai correspondendo, respondendo aquilo que vai acontecendo com você no dia a dia, sabe? Então, a vida na divina vontade é um milagre muito simples. E esse mover de Deus é no nosso interior, é dentro de nós. Não tem sinais externos de você parecer bonita, de você parecer maravilhosa, né? E de todos perceber, nossa, Ruth, quando você passou a viver na divina vontade, parece que o seu olho brilha, parece que você tem até um cheiro diferente. Nossa, não tem isso, não tem isso. As pessoas continuam te achando nada, sem graça até. Você não é aquela pessoa assim, não, charmosa, que chama atenção, aquela coisa que todo mundo quer ficar grudado com você. Não, essa mesma pessoa que ficava perto de você são as que ficam, e as que não ficavam continuam não ficando. Elas não vão sentir cheiro de rosa em você e querer tudo grudar em você. Não vai ter isso. A tendência é o contrário, é até elas se afastar um pouco, assim. Entendeu? Então não é assim. É o natural da vida. Entendeu? Você pode ir para um lugar, numa loja, e o vendedor te tratar muito mal. Muito mal. Porque a pessoa está mal-humorada, com má vontade, não gosta do trabalho dela, está brava com alguma coisa também, tá, entendeu? E naquele momento ele tratou mal. E você no seu interior não vai ficar com aquela coisa, ah, mas eu sou filha da divina vontade, essa pessoa tinha que estar me querendo me ouvir o que eu tenho para dizer, falando, ah, que bom que a Vossa Majestade chegou aqui nessa loja, né? Venha, você tem que ser a cliente número um, a VIP, você primeiro. Não, mas se tiver um monte de gente, você fala assim, daqui a pouco eu te atendo, tá? E às vezes até grosso. Nem vai lá em você, vai deixar você escolher sozinho. Nem vai lá te ajudar, entendeu? Entendeu? É essa a realidade. Simples, não vai ser nada assim, né? Então a gente tem que entender assim é igual aqui, ó. Tantos acontecimentos e experiências boas ou ruins. Tudo tem ali entendimento, tudo ali faz parte, tudo ali é divina vontade. Se aconteceu, é a divina vontade. Nada escapa de Deus. Ele fala, não cai uma folha da árvore sem que eu não permita. Então não pensa que Deus não estava ali, né? Que Deus não aconteceu algo que escapuliu dele. Não é assim. Não é assim. E aí você vai ver que toda a sua vida foi milagre, não só naquele momento que você começa a, a entender. Mas ao contrário, você vai ver toda a sua história e vai perceber o cerco de amor de Deus. Tudo era amor de Deus. Nossa, as coisas que eu achava que era problema era solução na minha vida. A forma que eu fui educada pelos os pais que Deus me deu foi a medida certa que eu precisava. Jesus acertou. Ele não errou. Eu não vou falar assim, ai, esses pais que o Senhor me deu, nossa, sabe? Você vai começar a ver totalmente diferente. Mas o que mudou é dentro de você que mudou essa compreensão, esse entendimento na sua alma. Os olhos que você vai recebendo da alma, esses olhos novos que vai fazendo você ver as coisas com outro ângulo. Aí você vai começar a perceber, nossa, toda a minha história, do jeito que ela foi, as pessoas, não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu, foi Deus que escolheu os meus pais, foi Deus que escolheu os meus irmãos, cada um do jeito que é, tudo. Foi Deus que escolheu o lugar que eu ia viver. Ele falou, ó, melhor para ela Minas Gerais em tal lugar, para essa em tal lugar, o lugar que eu fosse viver, a casa que eu fosse morar, como seria essa casa, como seria a nossa vida, tipo assim, ela sempre esteve ali. Foi ela que te fez todos os dias acordar, desde que você tem a idade que você tem. Quantas vezes então, hein? Meu Deus do céu. E se fosse contar quantas respirações você já deu até hoje? É milagre demais, é uma vida muito rica, é uma vida muito abundante. Quantos batimentos seu coração já deu? Quanto esse coração já trabalhou aí?
E é tudo Deus. Deus te permitindo viver. As pessoas na sua vida. Entendeu? Todas as pessoas que já passaram por você, até a pessoa que só simplesmente se encontrou no mercado. Deus fazer você encontrar aquela pessoa naquele momento é um milagre. É um milagre demais. Você vê o mundo, nossa, é tanta gente, meu Deus, que milagre, quanta gente que existe, quantas vidas, meu Deus, e saber que Jesus deu a vida por cada um. E às vezes você não tem ideia de um número de população. Aí quando você vai num lugar, você viaja ou vai para um lugar que você vê muita gente reunida, você fala, tem gente demais nesse mundo, é muita alma. Meu Deus, Deus trabalhou poderosamente. Deus cuida de cada uma de uma forma particular também, única, exclusiva. Não é à toa que cada pessoa tem a sua digital, né? É um milagre tão grande a vida. Meu Deus do céu, e você vai assistindo de novo cada momento, igual eu na gestação, né? Quando eu fui fazer meu primeiro ultrassom e ver assim que a criança já estava toda formada com 12 semanas. Toda formada, ouvi o coração dela. Dá pra ver que é tudo transparente nela, né? Você percebe só alguns desenhinhos, né? Porque no ultrassom não é perfeito, né? Pra você ver, mas mesmo assim tem um aparelho de ultrassom que encosta na sua barriga e faz um bebê, você chegar dentro da sua barriga. Que milagre a tecnologia que chegou até nós. Deus dá a inteligência para o homem, é tudo Deus, é tudo Deus, é tudo Deus dando os médicos, cada profissão, cada especialidade. E aí você vai vendo, se a gente for falar aqui, vai falar de milagre o tempo todo, porque a vida é milagre, né? E ver aquela criança desenvolver, que a médica falou assim, até as digitais já estão formadas. Que é isso, velho? Não é? Sabe? Aí você vai começar a falar assim, meu Deus, como eu sou ingrata. Dá uma dor em mim. Eu outro dia mesmo tava reclamando de sentimento, que eu não vejo muita graça porque eu não fico com aquele sentimento. Que é isso? Sabe? E depois dá uma vergonha danada. Mas até a gente tem que ter essa tapa na cara, porque a gente é sem vergonha demais. A gente é muito ingrato, gente. A gente vai entendendo o abismo que a gente caiu aos poucos. É uma queda muito grande do homem, né? Uma visão muito torta, entendeu? Mas a gente tem que se alegrar pelo conhecimento. Não se fechar, ao contrário. É tipo assim, correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás do prejuízo e agradecer a Deus. Ou começar a ver as coisas de um jeito diferente. É muito milagre, gente, a nossa vida, a nossa existência, sabe? É muito milagre, né? Ter a Trindade Santa e ela ter criado todos nós e tudo que ele fez. Nossa, meu Deus do céu, é milagre demais, demais da conta que eu. Meu Deus do céu. Então, cada pessoa, gente, cada pessoa, tudo que nós vemos, gente. Se a gente respira, se a gente anda, é milagre. Se a gente pode falar, se a gente pode pensar, tudo é milagre, milagre. Ai, Ruth, mas tem gente que está sendo mantida numa máquina. Milagre ter uma máquina para manter essa pessoa. Milagre a ciência chegar nesse grau de conseguir manter uma pessoa viva e proteger a vida e não desfazer dela, porque está em estado vegetativo, então não vale nada. Que milagre, que já estou entendendo o valor do ser humano, da alma. O ser humano tem uma alma ali. E quem manda é isso. É Deus é que decide. Então, que milagre ter meios. Ah, mas tem pessoas que não andam, mas tem cadeira de roda. Ter feito isso, ter criado coisas, próteses, né? Para ajudar as pessoas que têm essas debilidades. É tudo um milagre de Deus, muito grande, é um amor muito grande de Deus, um cuidado muito grande de Deus de dar os médicos, cada um com a especialidade diferente. É muito amor de Deus, que não nos abandona destruído, mas que nos dá os meios necessários para sobreviver. É muito milagre de Deus, é muito milagre de Deus a cada momento.
né? Como foi falado, mesmo uma pessoa, você tem depressão, fala assim, eu não tenho esse sentimento, esse pensamento, porque eu estou deprimida. Só para a pessoa ter consciência que ela está passando por algo, ela já pensou, ela já refletiu, ela tem uma consciência, né? Então ela tem um pensamento vivo ali nela, está viva, e isso é milagre, entendeu? Ela só precisa pensar do jeito certo. Então, gente, é que quando a gente quer pensar em glamour, em efeitos, em fogos de artifício, a gente se torna muito ingrato, sabe? Porque a gente quer de Deus um Deus que faz mágica. Não, o ser humano tende a não gostar do natural e ir contra a natureza. E sempre contra a natureza. Querendo algo fora, querendo inventar vida. Tem gente que não consegue ficar bem e apreciar a própria família, apreciar os próprios bens que Deus dá aqui na Terra. Elas não gostam da Terra, elas passam mais tempo pensando, será que tem vida em outro planeta? Então, assim, tem pessoas que elas querem saber mais do que Deus, é aquela tentação lá do conhecimento, sabe? Da avareza pelo conhecimento. Elas não ficam satisfeitas com o pão de cada dia, o conhecimento de cada dia, aquilo que Deus já está proporcionando para elas naqueles momentos, não. Elas querem fora, elas não gostam do jeito de Deus de fazer as coisas, né? Elas querem fora, elas querem ser mais espertas, acho que são mais espertas do que Deus. Deixa eu descobrir primeiro, né? Então, assim, elas ficam mais esperando uma coisa fantástica. Tem pessoas, para você ter ideia, que passa a vida estudando a existência de fantasma, a existência de outras coisas que não se pode ver e perde tempo em apreciar aquilo que se pode ver. Então, assim, aquilo que elas já veem, elas não veem como algo já sobrenatural, não. Sobrenatural que está fora, o sobrenatural que está no invisível. E a gente tende a ser assim também. E Deus se manifesta na clareza, na realidade. Deus é realidade. E às vezes o ser humano quer uma ideia, tem uma ideia, o ser humano gosta mais de viver da imaginação, de viver mais nesse universo imaginativo, do que gostar da realidade, como Deus fez as coisas. E ele gosta de ficar imaginando, mas se esse sol fosse cor-de-rosa, eu acho que seria mais interessante. Ah, se o sol tivesse, e se a gente conseguir projetar um sol maior que o sol que existe? Então, assim, elas ficam sempre vivendo mais na utopia, né? Do que aprender. E o que que a gente aprende, gente? Amar as coisas como elas são, não pôr defeito em nada do que Deus fez. Ao contrário, a gente começa a amar o que Deus fez, a amar de verdade, amar a nossa vida, amar a nossa existência. E também como nós somos também, como Deus nos criou, como cada um com uma personalidade diferente, né? Tem vários temperamentos, né? Então, assim, tem várias circunstâncias que a gente foi criado, né? Uns são mais brincalhão, uns são mais sérios, entendeu? Mas a gente, então, para mim foi uma luz muito grande, uma chamada de atenção muito grande para mim largar de ser chata, né? E começar a apreciar. Senão você não curte de verdade a divina vontade, sabe? Você fica curtindo uma ideia de, ai, como será o reino da divina vontade? Como será depois? Como será quando eu entender tudo? E não vive o que Deus está naquele momento mostrando. Ele está na sua frente, mas você está pensando, você está com outra ideia de um Jesus que eu queria que Jesus fosse assim para mim. Eu queria que as coisas fossem dessa forma para mim. E não consegue ver. Nossa Senhora, gente, a gente é muito estúpido. Temos que ir acordar. É besteira esse negócio de ficar preso em sentimento, gente. Ficar esperando essas coisas sensíveis demais, sabe? Para acreditar, sabe? É natural, gente. E quando a pessoa se pensa em sentimento, ela se move se tem vontade ou não de fazer as coisas. É isso que é o termômetro dela, de Deus. Nossa, não estou sentindo vontade de fazer nada, Deus não está na minha vida. Como não está?
Só essa pessoa tá pensando, é Deus. É triste ela tá pensando assim, mas Deus tá dando vida para ela pensar, né? Então, não é isso, gente. Não é isso. Então, o milagre novo que nós vivemos é esses conhecimentos que Deus traz, mas não é um conhecimento para a gente descobrir o mundo fora e esse mundo aqui desaparece, e essas coisas que a gente vê desaparecem. Não, é um conhecimento para a gente chegar, é como se a gente tivesse coberto de nuvens, tem um horizonte ao nosso redor, mas a gente só fala das nuvens escuras, e o conhecimento dissipa essas nuvens e você começa a ver as coisas de um jeito diferente. Olha, não era o problema era a minha pessoa, as escamas que estavam nos meus olhos, que faziam eu ver tudo embaçado. E você começa a ver as coisas mais claras, entendeu? O que muda é isso, o que muda é em nós pelo conhecimento. É a forma com que a gente passa a ver com os olhos de Deus, vendo as coisas, o sentido de tudo em Deus. Olha para que Deus criou isso, olha, foi Deus que criou isso, é Deus que está proporcionando isso, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus aqui, é Deus ali. Nossa, meu Deus, achei que Deus estava longe, Deus está. Meu Deus, Deus está em tudo. Eu achava que Deus estava lá no céu e para me atingir Ele, eu tinha que fechar bem os meus olhos assim, apertar bem meus olhos assim e ficar e por horas parado e ficar tentando me locomover para o céu em pensamento até sentir aquela força, aquele toque, aquela coisa e ficar em êxtase danado. Nossa Senhora, não, assim não, assim você está tratando Deus como sei lá, uma entidade estranha, não, nossa, não, não é assim. Então, gente, nós temos que mudar. Amém? Essa primeira parte, mas eu ainda tenho mais coisa para falar. Então, gente, a gente tem que entender uma coisa que eu gostei muito, ó. Essa frase, olha que linda. A divina vontade já é um milagre por natureza, pois é aquilo que já existe, natural, natureza. E que a gente não valorizava, pois não via corretamente. Então a gente passa a valorizar. Quando a gente vê, o conhecimento faz isso mesmo, gente. O conhecimento faz a gente falar assim, meu Deus, estava na minha cara e eu não estava vendo. Meu Deus, eu não estava dando valor, eu estava sendo ingrata. Meu Deus, olha só isso. Meu Deus, é amor de Deus. Aquilo que eu estou chamando de problema é solução. Meu Deus, olha o que Deus está fazendo. E eu estava xingando. Eu estava reclamando, eu estava criticando. Meu Deus, é Deus aqui, bem perto de mim, sabe? Ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Ele é real. E ele está vivo, ele vive. Ele não viveu, ele não existe fora. Não, ao contrário, gente, você está dentro dele, mas aí você não estava percebendo isso. Tudo é ele, está imersa nele. Aí você começa a perceber. E é em tudo, gente, é em tudo. Se eu posso pegar agora o celular na minha mão, mover meus dedinhos, é Deus. Nossa, meus dedos estão se movendo. Olha, eu posso segurar com a minha mão o celular. Estou gravando um áudio. Meu Deus, é Deus que está me dando vida para fazer esse ato de falar. E aí a gente começa a valorizar tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Começa a deixar de ser uma pessoa xarope, chata, encrenqueira. Aqueles filhos chatos que só fica reclamando. Tá na casa do pai, tá comendo a comida do pai, tá vestindo a roupa, tem quarto, tem tudo e ainda tá falando, ai, o pai não me ama porque não me dá, eu queria um videogame tal. Ai, o pai não me deu, que é o glamour, né? Ai, eu queria que meu pai fosse igual os pais tal de tal. Fica criticando Deus, a gente faz isso com Deus, como o filho que critica os pais, porque queria que os pais fossem, eu queria que meus pais fossem mais divertidos, fossem mais descolados, fosse diferente. E ali o sacrifício de cada dia não vê. O amor com que ele te mantém, e ele faz isso com tanta liberdade, né, com tanta gratuidade. Você nunca pensou nisso na sua própria existência. Ele que pensou nisso. Ele quis que você existisse.
Meu Deus do céu, só de pensar que eu passei pelo pensamento de Deus, ele me quis. Ele me desejou antes mesmo da minha mãe imaginar. Minha mãe não sabia como eu seria. Eu não sei quem eu tô esperando, se é um menino, se é uma menina. Como vai ser a carinha. Entendeu? Mesmo que eu falei, Senhor, né? Seja feita a sua vontade, mesmo que tem é, o casal ali, que tal, que planeja e tal, mas é Deus que faz tudo acontecer. É Deus que põe esse sonho, que põe essa coisa, ela tá na hora. Mas é tudo Ele, é o milagre dele. E Ele é que vai ser essa carinha tal, vai ter essa carinha. Eu não tenho ideia disso. Entende? É Deus que pensou antes de mim, Deus quis antes de mim, então ninguém pode falar que não foi desejado por ninguém. Aí eu não fui desejado pelos meus pais. Seus pais nem sabiam como você seria. Eu só sabia que estava tendo um ser ali e falou, amém, que bom que eu vou ter um filho. Mas eles não podem, não, mas ele não gosta do meu jeito de ser, eles nunca. Eles nem imaginavam. Quem te conheceu e quem disse eu quero? Foi Deus. É Deus que está dizendo, foi Deus, é Deus que viu primeiro, que sabe, eu não sei nem o sexo do bebê ainda. Ele que sabe, é tudo ele. É ele que pensou nessa criança. Antes mesmo de passar pelo meu pensamento, antes mesmo de eu descobrir que eu estava grávida. Entende? Então você tá nisso, né? Lá na criação. Deus pensou em você, só de você ter passado pelo pensamento dele, a possibilidade. Mas tem gente que não nasce, mas elas foram pensadas por Deus. Só deve ter passado por uma passagem no ventre materno. É um milagre tão grande, gente. Deus ter pensado em você, sabe? Então, assim, é uma injustiça muito grande se a gente reclamar de Deus e ficar reclamando da nossa vida, e ficar vendo problema na nossa vida. E achar que para nossa vida ser bonita na divina vontade já tem que mudar tudo. Que todas as pessoas têm que, da nossa vida tem que ser aquela coisa perfeita para nós. Que para mim me sentir bem na divina vontade, até minha aparência tem que mudar para mim ficar bem. Não vai acontecer isso. Até a gente com os nossos defeitos, a gente começa a perceber que é um milagre, que tem um para quê. Entendeu? Você começa a se ver diferente, começa a ver essa imagem e semelhança de Deus. E você não tem coragem de falar, eu sou horrível, eu sou nojenta. Olha aqui, eu não me aceito como homem. Eu sou um homem falando, eu não me aceito como homem. A mulher falando, não me aceito como mulher, eu sou nojenta. Quando você descobre isso, filho, você acorda para a vida, você percebe que você é um milagre. Que você sendo mulher linda, perfeita, foi perfeito que Deus pensou. Para essa alma aqui, para essa pessoa é melhor, é mulher. É o que eu quero para essa pessoa. É assim que eu pensei. Esse aqui, ó, é homem. É assim que eu quero. Meu Deus, gente. Deus quis você. Como você não vai se querer, né? Como assim? Desistir de você mesmo e se matar é desistir de Deus. Falar que você não deveria ter existido, você está dizendo que Deus falhou. Que Deus falhou. Devia ter escolhido o outro. Você está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Não, gente. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. O único que pode dar sentido para a nossa vida é o que nós vamos cuspir nele e dizer que ele é o culpado. É o que dá sentido para a nossa vida, é o que quer nos libertar, é o que quer nos curar, que faz de tudo para a gente abrir os nossos olhos e enxergar a verdade, que espera uma reação verdadeira nossa. Espera as fichas cair, a gente acordar, a gente se dispor, a gente se abrir, que faz de tudo e que faz de várias formas para nos atrair, para nos mostrar, para apontar que ele está ali. É aquele que a gente mais pisa muitas vezes. É aquele que a gente faz de chão para a gente pisar. Entende? Não, gente, Deus não errou conosco. Quando a mulher nasceu, como escolheu a mulher, Deus não errou. E o homem nasceu, escolheu ele homem, não errou. É a nossa concepção que está errada por muitas coisas, por muitas contaminações. Mas Deus não errou de jeito nenhum. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.